Estamos de volta com um bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Eu tenho mais uma dica para vocês. Se você está atrás de lazer, diversão e entretenimento para sua família, então você precisa conhecer a Sociedade Recreativa Palmeiras. O clube conta com uma estrutura de ponta, com piscina, sauna e quadra para práticas esportivas, salão de jogos, salão de festas, espaço kids e até quadra de areia de futevôlei. Localizado no bairro Dos Funcionários, a Sociedade Recreativa Palmeiras completou 60 anos de vida e sucesso em 2017. Associe-se já e venha fazer parte do clube que mais cresce na cidade. Ligue no 3241-1543, 3241-1543, não perca tempo e agende já uma visita. E o Cruzeiro volta aos treinos hoje à tarde, se preparando para enfrentar o Fluminense no domingo no Mineirão. A gente vai dar uma olhadinha aí nos melhores momentos do jogo do Cruzeiro contra o Flamengo. E fica a seguinte interrogação, Rui. Fala, meu amigo. A gente viu um Cruzeiro que não demonstrou aquele mesmo futebol que a gente vinha acompanhando nos últimos jogos. E a torcida fica naquela interrogação. Férias ou ainda dá para lutar por uma premiação mais avançada, com uma colocação melhor no campeonato, Rui? Olha, eu acompanhei a partida, apesar do... o torcedor nunca fica satisfeito por causa que não veio o resultado positivo. Mas o jogo no início, antes do gol do Everton, o jogo estava muito parelho. O jogo estava muito igual. O principal adversário das duas equipes, no meu modo de ver, foi o campo, né? As duas equipes escorregando muito. Mas o Cruzeiro, o que a gente sempre falou, eu e o Paulo, a gente sempre colocou, defensivamente, a equipe do Cruzeiro ele não teve tantos problemas durante o ano. Se mostrou, né, uma equipe assim, bastante compacta na maioria dos jogos, mas ofensivamente, nesse jogo, o Cruzeiro deixou a desejar, Galante. O Mano entrou com o Rafael Marques fora da sua posição, o Rafael não é um homem de área, né? A gente já falou várias vezes, né, dessa falta do homem de referência na equipe do Cruzeiro. Ele começou com o Rafael... Mentira, Léo, Rui. Você falou aqui, o Cruzeiro estava tomando sempre de 3 gols, só porque o Léo tá aqui. Não, mas defensivamente... Depois que o Mano falou, agora não tomo mais 3 gols, aí o Cruzeiro... Não, mas aí ele escutou, mas o Mano recebeu o nosso DVD, por quê? Porque a gente não mandou não deixar só o Henrique, esse aí ele tá intrigueira, rapaz. Só porque ele chegou atrás. Do Léo não tem que defender, do Léo só tem que agradecer, capitão. Porque na nossa época do Grêmio, eles ficam me gozando aqui, mas eu cumpria ordens. O Celso Roth, na época, falava, Rui, jogue só pra frente. Jogue só pra frente. E eu me achava um ala. O Léo achava que eu era ponta. Porque eu nunca voltava. E não voltava mesmo. Eu olhava pra trás. Tinha Léo, Hever, Rafael Marques e Adilson pra marcar. Eu vou voltar pra quê? Agora, mas voltando pro Cruzeiro. Vamos voltar aqui pro Cruzeiro. E aí eu vou localizar, né, o Léo pra ele entender. Depois eu vou falar a respeito do Rui. O Rui, ele sempre colocou aqui, a gente vem colocando que o Mano conseguiu acertar esse setor defensivo do Cruzeiro, mesmo tendo algumas mudanças ali na zaga. Seu caso, que às vezes não está podendo jogar, a volta do Manuel, a entrada e a afirmação do Murilo. E foi uma coisa que a gente sempre conversou aqui, que ele começou de trás para frente. E ali ele acertou de vez, a coisa melhorou, né? O futebol muitas vezes é feito assim, né? Você consegue arrumar pelo menos ali a base, a sustentação, que é a defesa, e depois passa pela parte do meio, do ataque, da criação. Em relação a isso, a prioridade do Mano sempre foi essa, de ter esse equilíbrio defensivo, de ter uma equipe com equilíbrio defensivo, posicionada, forte ali defensivamente. Conseguiu isso durante um ano. Teve aquele período, igual vocês falaram dos 3 gols e tal. Teve esse período que nós tomamos 3 gols, foi contra o Grêmio, contra o Palmeiras e depois contra o Atlético. E depois foram 3 jogos, que esses 3 gols, que a gente passou a ter uma semana um pouco mais focada nessa questão defensiva para poder estar reajustando esse equilíbrio. Que a gente sempre fala que a defesa não é só os 2 zagueiros. Tem os laterais, tem os 2 volantes ali e o preenchimento dos 2 meias que vem ajudar nesse equilíbrio defensivo. E esse foi o grande plus assim, dessa reorganização. E a gente conseguiu fazer bons jogos, ter uma consistência defensiva e conseguimos aí disparar e ganhar a Copa do Brasil. Se eu não me engano, Galante, a gente lembra, o Léo ele sofreu, principalmente, né, com as críticas, até arranjar um companheiro, né? Na época teve o Caicedo, na época teve até a entrada do Murilo. Eu acho que o diferencial do Mano, o Mano teve algumas partidas que o próprio Henrique ele não utilizou nos jogos, tentando com volantes um pouco mais ofensivos. Eu cheguei a falar e falei várias vezes no programa que eu concordo com o Léo e sempre coloquei isso. Os zagueiros não são os culpados. A zaga do Cruzeiro estava muito exposta. E essa figura foi após a entrada do Henrique, a mesma coisa do Atlético Mineiro. Então, eu acho que o Mano, nesse jogo, mais uma vez o Cruzeiro demonstrou essa força defensiva, mas ofensivamente, principalmente o homem-gol do Cruzeiro, o homem de área, isso ainda está faltando na equipe, principalmente para o ano que vem. O que chamou atenção, Rui, foi
na coletiva, o Mano, a gente separou o trecho da coletiva aqui, que ele falou que o grande problema do Cruzeiro para esse jogo contra o Flamengo foi a preparação para o jogo. Vamos ouvir. Eu penso que a preparação, de um modo geral, não atingiu o nível necessário para jogar um jogo de Campeonato Brasileiro. Isso foi visível nas decisões que tivemos que tomar. Cometemos muitos erros que jogadores do nível que nós temos não erram, erros de passe, né? Erros de tomada de decisão. E isso geralmente tem a ver com a preparação do jogo. É aí que a coisa não andou bem, não conseguimos chegar no nível necessário. Léo, essa semana que antecedeu o jogo contra o Flamengo, houve alguma situação diferente de preparação em relação aos outros jogos? Para o Mano estar colocando aí que faltou alguma coisa na preparação? Eu sei que você não está ali com o grupo para jogar, mas você estava treinando ali perto, acompanhou tudo, né? Então, eu estava fazendo mais trabalho de fortalecimento, eu não estava ali presencialmente ali no campo. Mas não fugiu daquilo que a gente vem sempre fazendo. Tanto que a gente não fez um rachão, fez um tático com bola parada e tal. E é um processo normal do que aconteceu ali na semana, acredito. Eu acredito também que essa questão... Não tem diferença. Tô falando assim, se perder para o Flamengo 2-0 no Rio, não é nada também... Mas ele colocou, Paulo, entendi. No outro trecho ele a questão, então, é da mobilização. Do posicionamento do time, ele achou que o time não tocou a bola como vinha tocando, a saída de bola. Mas por mais que o Léo fale e tal, a gente sabe, o Rui foi jogador também, a gente sabe que, cara, que o foco muda um pouco, acomodação natural. É natural, cara. Igual o Atlético, quando perdeu de 6-1 pro Cruzeiro, os caras já de férias, entendeu? Então, é difícil hoje, focar. Se a gente estivesse correndo atrás do campeonato, eu acho que o foco é diferente, um pouco, mas é diferente. Lógico que respeita a camisa, a torcida, que o jogador vai, mas... Cara, não é a mesma coisa. Mas eu acredito, assim, que a preparação em si, os treinos... A intensidade dos treinos continua a mesma, o comprometimento de todo mundo continua o mesmo. Tem jogos que, às vezes, as coisas não acontecem da maneira que tem que acontecer. É um passe errado, é as coisas erradas, questão de concentração, outra, mas é sugestionável, pode acontecer numa partida. Principalmente se tratando contra o Flamengo, fora de casa e tal. Mas que o foco da equipe é esse, de conseguir o maior posicionamento possível na competição, de vencer as partidas, de buscar os jogos. E esse é o nosso ritmo, nossa sintonia que está ali dentro. O Léo falou uma coisa importante, que às vezes é um detalhe do jogo que deixa transparecer para o treinador de que a equipe está acomodada, não está mobilizada. Tiveram alguns momentos dos jogos que é a questão do passe, que era um passe simples, né, Léo? E alguns jogadores que tecnicamente são muito acima, errando lances bobos. Então, eu acho que é em cima disso que o Mano tirou essa conclusão de que a equipe não estava mobilizada para esse jogo, mas eu acho que também vai muito dessa acomodação natural que é inconsciente dos jogadores por ter alcançado o objetivo maior da Copa do Brasil. Bom, vamos aproveitar, dar uma passadinha pela Ana Cláudia para a gente ver a participação do pessoal de casa aí, Ana. Vamos lá para os abraços para quem está participando com a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Alexandre Maia, Henrique Costa, Flávio Xavier, Diogo Batista e Bruna Lima. Tem uma pergunta aqui para o Léo, quem faz é o André do Caiçara, que é o seguinte: Léo, o que faltou ao Cruzeiro para estar na disputa pelo título do Brasileiro? E aí, Léo? Exatamente. Assim, a gente tem, né, um elenco muito qualificado, com vários jogadores. Em certo momento, nós priorizamos também a Copa do Brasil, mas que essa questão de alguns tropeços no início do campeonato, isso comprometeu um pouco. Mas até o foco em si ali era para a Copa do Brasil, mas que nós tínhamos condições, sim, de vencer, de conquistar o título, de brigar pelo título, né? Apesar que também o Corinthians abriu muitos pontos na frente no primeiro turno, isso acabou dificultando um pouco, mas nós vamos atrás da melhor colocação possível. O que a gente percebeu, Léo, foi que o segundo turno do Cruzeiro foi muito bom, né? Esse final, então, mais ainda, eu acho que tirou esse peso também, né? Porque conseguiu conquistar a vaga da Libertadores. Talvez o caminho do Campeonato Brasileiro fosse diferente, porque eu acho que, de repente, o Cruzeiro demorou a definir qual seria o foco no primeiro turno. Até que foi para a Copa do Brasil e ali focou e se dedicou, o Mano fez algumas mudanças no time. Talvez seja isso mesmo, o foco, primeiro turno, foi a Copa do Brasil? Até porque a gente começou a enfrentar algumas fases, assim, propriamente contra o Palmeiras, depois contra o Grêmio, fases muito decisivas, assim, da Copa do Brasil. Ou a gente
né, buscava a Copa do Brasil, né, não que a gente ia deixar de lado, mas que o foco era um só para a gente poder, já que estava numa grande decisão, numa final contra o Flamengo, na final contra o Grêmio, a gente tinha que focar todas as fichas nela. Mas que o brasileiro a gente não deixou, mas que, como eu disse, no início a gente demorou um pouco a buscar os pontos que a gente tinha necessidade e o time encaixar também nessa competição. Porque fica aí, né, para o torcedor do Cruzeiro, esse finalzinho de campeonato, fica aquele gostinho que poderia ter dado um pouquinho mais. Na verdade, coisa o problema foi com o Corinthians, né, cara? Disparou demais. Se o Corinthians, vamos tirar o Corinthians do Campeonato Brasileiro, capitão. tem 4, 5 equipes que estariam lutando ainda pelo título. Isso. Exato, o Corinthians deu uma disparada assim, que dificultou até mesmo contra para Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Santos, que está disputando aí o título. Bom, vamos agora, a Ana Cláudia vai dar um recadinho pro pessoal de casa aí, Ana. Isso aí, pessoal. Agora eu tenho uma dica para você que quer agradar ou fazer uma surpresa para sua namorada ou sua esposa. Ou você, mulher que gosta de se sentir linda e elegante, passe lá no MK Poá, a loja mais charmosa do Buritis. Lá você vai encontrar as grifes mais desejadas da moda mineira. Tem Morena Rosa, Patogê, Caos, Romaria, entre outras. E tem desconto especial se você falar que assiste o Bate-Papo Esportivo. O endereço está na tela para você. Não deixe de conferir. E nós vamos para o rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a vitória do Atlético ontem em cima do seu xará goianiense do Independência. Não sai daí.